Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós estaremos meditando em Tiago, capítulo 5, versículo por versículo, para que você possa ter um entendimento da palavra de Deus de uma maneira mais clara. Tiago, capítulo 5, verso 1, vai nos dizer o seguinte. Tiago 5:1. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Aqui em Tiago, capítulo 5, no verso 1, Tiago ele vai dirigir a sua palavra aos ricos. Ele vai alertar os ricos sobre a ganância deles, as consequências de terem explorado as pessoas pobres. E ele está dizendo para as pessoas ricas, que foram gananciosas, que exploraram os pobres, ele está dizendo, chorem e lamente, porque as riquezas deles serão corrompidas, a riqueza deles serão destruída, e as riquezas deles vai mostrar que eles foram pessoas avarentas e vai testemunhar contra eles no juízo final, aonde na eternidade o ouro, toda a riqueza que as pessoas ricas têm, não vai ter valor nenhum. E por conta da ganância, por conta da exploração dos pobres, eles vão sofrer e sofrer amargamente. O verso 2, Tiago vai dizer o seguinte: as suas riquezas estão podres e as suas roupas estão finas e estão comidas pelas traças. Aqui no versículo 2, Tiago vai mostrar o quanto que as riquezas são passageiras. E ele vai comparar essa decadência, podemos dizer assim, das riquezas materiais, das riquezas das pessoas ricas, como uma podridão. Ele vai mostrar que, assim como uma traça acaba com uma roupa, destrói a roupa, assim vai ser as riquezas daquelas pessoas ricas, de todas as pessoas ricas, né? As riquezas delas são passageiras e vão se acabar. O versículo 3, Tiago vai dizer o seguinte: o seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e a ferrugem será testemunha contra vocês, e, como fogo, comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas. Aqui no versículo 3, Tiago vai continuar denunciando. Tiago vai denunciar o que, bispo? A ganância das pessoas ricas. O problema, entenda, não é ser rico, não é ter riqueza. O problema é a ganância, ou como essa riqueza está sendo construída. E Tiago está indo aqui contra as pessoas ricas, gananciosas, que exploravam dos pobres, que enriqueciam de maneira ilicitamente, pessoas que eram avarentas, pessoas que não tinham nenhum princípio de Deus e que só focavam na sua riqueza. Tiago está dizendo que a riqueza deles, o ouro, a prata, tudo isso está sujeito à corrosão, à ferrugem. E ele está dizendo que essas riquezas não têm nenhum valor na eternidade. E está dizendo que todas essas riquezas que eles acumularam, todas as riquezas que eles tiveram aqui nessa terra, vão servir de testemunha perante eles no juízo final. Vai mostrar o quanto eles amaram mais as riquezas do que pessoas ou até mesmo a sua própria vida. Verso 4. E não tem pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Aqui no versículo 4, Tiago vai fazer uma denúncia da injustiça que os ricos cometiam em relação aos trabalhadores. Eles retinham o salário dos trabalhadores, eles não pagavam o direito, né, aquilo que era direito, não pagava aquilo que era correto dos trabalhadores e muitas vezes oprimia os trabalhadores e muitas vezes nem pagava. Aí Tiago está dizendo que o clamor dos trabalhadores que estavam sofrendo por conta da injustiça das pessoas ricas chegaram diante dos ouvidos de Deus. Então Tiago está mostrando que essa injustiça que eles estavam praticando, Deus estava ciente, estava vendo que eles estavam fazendo essa opressão, estavam oprimindo os trabalhadores. Aqui no versículo 5, Tiago vai dizer o seguinte: Vocês têm tido uma vida de luxo e prazer aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Aqui no versículo 5, Tiago vai continuar denunciando o estilo de vida das pessoas ricas e avarentas, gananciosas. Vai mostrar que esses ricos são extravagantes.
tem uma vida de luxo, uma vida de prazer, e vai mostrar o quanto que eles estavam gordos, seus corações. Isso mostra que eles estavam entregues totalmente aos excessos dos prazeres dessa vida, e tudo isso eles estavam conseguindo através da opressão das pessoas justas, através da opressão de pessoas boas, dos trabalhadores que eles tinham. Por isso que eles estavam vivendo essa vida luxuosa, oprimindo as pessoas. O verso 6 ele vai dizer: vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Aqui, no verso 6, Tiago vai acusar os ricos de condenar e matar os justos. É o que acontece muitas vezes, pessoas ricas, né, que mandam matar, que mandam acabar com a vida de outras pessoas ou até mesmo condenar só para poder ficarem mais ricos, cometem injustiça para que eles possam se aproveitar disso. A mensagem é clara: Deus está vendo tudo isso e Deus vai trazer juízo sobre todo e qualquer opressor, sobre todos aqueles ricos que oprimem as pessoas e que fazem crueldade, que fazem perversidade. O verso 8, verso 7. Verso 7, Tiago vai dizer o seguinte: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera paciente pelas chuvas do outono e da primavera. Aqui no versículo 7, Tiago vai exortar a nós cristãos e a todas as pessoas a sermos pacientes aguardando a vinda do nosso Senhor. E quando ele está dizendo Senhor, ele está falando da volta do Senhor Jesus. Tiago aqui faz uma comparação da volta de Cristo com o agricultor. Ele mostrando que o agricultor vai lá, planta, e ele fica esperando, espera a chuva, espera essa semente crescer, para que venha ter ali a colheita. Então ele fala para que a gente também assim espere com paciência, porque Deus é fiel e ele vai cumprir a sua promessa que ele fez e ele está voltando. Precisamos confiar e acreditar nessa promessa. O verso 8, Tiago vai dizer assim: vocês também precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor virá logo. Aqui Tiago vai enfatizar a importância da gente continuar perseverando, da gente continuar tendo paciência e estar nos lembrando que o retorno do nosso Deus, o retorno do Senhor Jesus está logo, logo, ele logo virá. Então permanecemos aí confiantes, firmes na promessa da vinda do nosso Senhor. O verso 9, Tiago vai dizer: irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Aqui no versículo 9, Tiago vai nos lembrar que nós não devemos ficar nos queixando uns com os outros, fazendo julgamento entre nós, os irmãos da fé. Tiago está dizendo que Deus é o juiz e ele está vindo, ele vai julgar todos. Em vez de você ficar julgando, condenando seu irmão, se queixando, se lamentando do seu irmão, deixe que Deus é que vai julgar ele, Deus é que vai avaliar ele. Então pare de ficar murmurando com seus irmãos, reclamando dos outros ou julgando os seus irmãos, porque Deus, o juiz, está vindo e é ele que vai fazer isso, como nós vimos no capítulo anterior. Deus é o juiz e é ele que vai julgar as pessoas. Nós não somos juízes. Verso 10, ele diz assim: lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Aqui no versículo 10, Tiago vai apontar os profetas do Antigo Testamento como modelo de paciência, de perseverança. Vai mostrar que esses profetas enfrentaram dificuldades, enfrentaram sofrimentos, mas eles permaneceram fiéis e firmes na presença do Senhor, fiéis à mensagem de Deus. Então que a gente também venha tomar esses exemplos dos profetas e permanecer firmes e perseverantes na promessa do Senhor. Verso 11 ele vai dizer o seguinte: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Aqui no versículo 11, Tiago ele vai mostrar da felicidade daqueles que perseveram em meio às provações, em meio às dificuldades, e ele vai mostrar também o exemplo de Jó. Eu acredito que você deve conhecer a história de Jó. Jó foi um homem que passou por um grande sofrimento, passou por muitas percas, mas a Bíblia diz que no final de tudo, Deus restaurou toda a riqueza de Jó, Deus deu tudo que Jó tinha perdido em dobro, e Jó foi um homem muito feliz.
Agora, Jó foi paciente, ele soube esperar. Então, Tiago está nos mostrando aqui o exemplo de Jó, que a gente venha a ser como Jó, paciente, sabendo que nós estamos aqui de passagem, que tudo tem o seu tempo, e que Deus sabe de todas as coisas, e que Deus cuida da gente, e que Deus é bom. Verso 12, Tiago vai dizer o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Aqui no verso 12, isso é muito forte o que Tiago está dizendo, ele está instruindo nós cristãos a sermos honestos nas nossas palavras, a cumprir aquilo que a gente prometeu. Se o que você falou é sim, então que seja sim. Se você falou que é não, então seja não. Porque muita gente que, eu juro por isso, eu juro por aquilo. E Tiago está dizendo que isso vai trazer condenação. Pessoa que fica jurando, não, a palavra tem que ser verdadeira. Sim, sim e não, não. Não vem esse negócio, eu juro por Deus, eu juro. Não pode jurar por nada, porque isso vai trazer condenação para a sua vida, que a sua palavra seja verdadeira. Se for sim, é sim, se for não, é não. É o que Tiago está dizendo aqui em Tiago 5,12. O verso 13 vai dizer o seguinte: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Aqui no versículo 13, Tiago vai enfatizar a importância da oração em todas as circunstâncias. Quando nós estamos aflitos, estamos passando por algum momento difícil, estamos sofrendo, Tiago está dizendo, ore. Agora, quando você estiver alegre, você deve expressar essa gratidão, essa alegria, como? Cantando, louvando a Deus. É o que Tiago está dizendo. Você está passando por problema, está passando por uma dificuldade? Ore. Agora está feliz? Cante. Adore o Senhor. Vamos para o verso 14. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbitérios da igreja para que façam oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Aqui no versículo 14, Tiago está nos instruindo a cuidar das pessoas doentes. Quando alguém estiver doente, ele está dizendo, chama os líderes da igreja, os presbíteros são os líderes da igreja, os pastores, os bispos, os obreiros. Para quê? Para ungir essa pessoa com óleo. E ele está dizendo que essa unção simboliza o quê? A presença do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, confiando que Deus vai trazer cura sobre a vida dela. Então, quando tiver alguém doente, chame os homens de Deus, as mulheres de Deus, os líderes da igreja, para orarem por essas pessoas com a unção, para ungir essas pessoas, crendo que na unção do Espírito Santo elas serão curadas. O verso 15, Tiago vai dizer o seguinte: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Olha o quanto que é forte o poder da oração. Olha como que a oração é eficaz. Tiago está dizendo que quando a gente ora com confiança, com fé, essa oração pode curar a pessoa doente, pode sarar a pessoa da sua enfermidade. E ele está dizendo, se essa pessoa tiver cometido pecado, Deus vai perdoar essa pessoa dos seus pecados. Se houver cometido pecado, ele será perdoado. Como? Através dessa oração, através da importância de estar orando. Então, está mostrando que muitas vezes até a pessoa pode estar doente por conta de algum erro, por conta de algum pecado, que o pecado ele abre legalidade no mundo espiritual para tantas coisas ruins. E essa oração da fé dos líderes da igreja vai fazer com que essa pessoa seja sarada e até mesmo se tiver cometido pecado, ela seja perdoada. Vamos agora para o verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha o que Tiago está dizendo aqui no verso 16, isso é muito forte. Ele destacando aqui a importância da oração e da confissão mútua. Ele está dizendo, olha, se vocês tiverem cometido pecado, confessem uns aos outros para que vocês sejam curados. Perdoar, só Deus é que pode perdoar. Mas muitas das vezes, quando nós abrimos nosso coração para pessoas de confiança, não estou falando isso que você vai contar a sua vida para qualquer pessoa, não. Você vai procurar o seu pastor, a sua pastora, o seu líder de confiança, uma pessoa que realmente você vê Deus na vida dessa pessoa. Para quê? Para que você seja sarado. Porque muitas vezes você já pediu perdão a Deus e Deus já te perdoou. Mas talvez você ainda não foi curado, porque o diabo fica te acusando, te condenando dia e noite. E ele está dizendo que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E ele disse que a oração de uma pessoa justa, a oração de uma pessoa obediente a Deus, tem o poder de curar, o poder de trazer a restauração e a importância da gente orar uns pelos outros.
Vamos para o verso 17. O verso 17 ele vai dizer o seguinte: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Olha aqui que Tiago está mostrando aqui o exemplo de Elias. Ele está dizendo que Elias era uma pessoa igual a nós. Muitas das vezes as pessoas olham para um homem de Deus, para um pastor, para uma pessoa que ora, e quando os milagres acontecem, pensa que ela é uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Não, é um ser humano, como qualquer um de nós. Tiago está dizendo, olha para Elias, era um ser humano igual a nós, era uma pessoa igual a nós. Só que ele está dizendo que ele orou fervorosamente. Ele orou com confiança. Para quê? Para que não chovesse. Elias disse, não vai chover. Orou para não chover. E durante 3 anos e meio, por causa da oração de Elias, não choveu. Então, se Elias era uma pessoa igual a nós temos o poder dado por Deus para orar para as pessoas serem curadas, serem libertadas, serem livres. Tiago está mostrando a importância e o poder da oração. O verso 18 ele vai dizer o seguinte: depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Olha como é forte o poder da oração. Ele está dizendo que Elias orou a primeira vez para não chover, e não choveu. Orou pela segunda vez para chover, e choveu. Não foi uma só, foi sorte. Não, foi oração. Ele orou para não chover e não choveu. E no dia que ele orou para chover, choveu. Então está mostrando como a oração tem poder, como Deus responde a oração, e como quando Elias orou para chover, fez uma oração persistente para ter resultado positivo ali sobre a terra, obteve. Vamos ver agora o verso 19. O verso 19, Tiago vai dizer o seguinte: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, vamos ler o verso aqui 20 também, e aí a gente já explica tudo junto. Lembre-se disso: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Aqui no verso 19, nós vemos a importância que Tiago fala da gente ajudar as pessoas que se desviaram do caminho da verdade. Pessoas que se afastaram da igreja, que se afastaram da fé. Então ele está falando da importância de converter uma pessoa pecadora, a importância da salvação daquela pessoa. E ele está dizendo aqui que quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa se arrepende, ele está dizendo, olha, aquele que ajuda uma pessoa a voltar para o caminho do Senhor, ele está dizendo que os pecados dessa pessoa serão perdoados. Muitos pecados, não pouco, muitos pecados dessa pessoa será perdoado e a sua alma será salva. Então muitas vezes a pessoa sai, se desvia, se enfraquece e muitas vezes ela é abandonada. E Tiago está falando da importância da gente ajudar essa pessoa a se voltar para Deus, essa pessoa se arrepender e voltar para o caminho, porque quando essa pessoa se arrepende, ela vai ser salva, a alma dela vai ser salva e os seus muitos pecados serão perdoados. Amém? Então nós vimos aqui Tiago 5, finalizando o capítulo de Tiago. Você que talvez ainda não ouviu as outras ministrações dos outros capítulos, tem aí no nosso canal no YouTube, Bispo John Kennedy, todos os capítulos de Tiago sendo explicado versículo por versículo, uma breve explicação para que você possa entender. Aqui em Tiago nós vimos aqui muitas coisas, desde da correção que Tiago traz para as pessoas ricas, que ficam ricas através de ganância, exploração. Tiago mostrando o quanto que essas riquezas são passageiras e que o juízo de Deus vai vir contra elas e que essas riquezas será testemunha contra elas. Tiago mostrando do poder da oração, Tiago mostrando da importância da gente não julgar os nossos irmãos, não falar mal dos nossos irmãos, Tiago mostrando a importância da gente esperar com paciência no Senhor, sabendo que logo Ele virá. E aqui no final ele falando da importância de conversão, ajudar as pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, ajudar essas pessoas a voltarem para o caminho do Senhor, a se converterem. Eu espero que Deus tenha falado com você, guarde essa palavra no seu coração, se for preciso ouça 1, 2, 3 vezes, quantas vezes precisar, e que você possa compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através dessa palavra. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Bispo John Kennedy aí no YouTube, nos acompanhe também no Instagram, nós estamos lá no Instagram, nas redes sociais, e que o Espírito de Deus possa te abençoar poderosamente. Se o Senhor nos permitir, em breve estaremos compartilhando outro livro, outro evangelho, outra carta aqui, conforme a direção do Senhor, trazendo a explicação de cada capítulo, de cada versículo, e que Deus possa te abençoar poderosamente.
Eu profetizo paz e prosperidade sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.